Olha, a informação que eu tenho desta quarta-feira, dia 1º de outubro, é que o Lula, ele já nem está conseguindo mais dormir. É informação de bastidores e são pessoas do PT que estão falando. Porque lá no X, no antigo Twitter, você consegue encontrar diversas comunidades do PT. E a informação que fazem 2 noites que simplesmente o Lula não consegue dormir. Porque o que acontece? A ofensiva vindo dos Estados Unidos não vai parar. Não vai parar. O Trump tentou dar um abraço de urso no Lula e o Lula sacou que o bicho ia pegar pro lado dele. Só que aí sabe qual foi a decisão? Sabe o que ele acaba de decidir? Que ele vai simplesmente levar a Janja para defender ele nos Estados Unidos. É o fim da picada, né, gente? Eu tenho outras coisas para poder contar para você, porque o bicho tá pegando, o temor, o medo aterrissou dentro do Supremo Tribunal Federal. Eles estão morrendo de medo do que pode acontecer, das coisas que vão acontecer. E eu quero contar tudo pra você nesse vídeo a partir de agora, tá bom? Eu vou pedir, claro, pra você dar o seu like, pra você compartilhar, pra você se inscrever no canal. E outra coisa, deixa aqui pra mim o seu nome, de onde você tá me assistindo, eu quero cumprimentar você. Aliás, deixa eu cumprimentar algumas pessoas que têm entrado em contato comigo. Já no dia de hoje, você que está junto comigo, você que muito obrigado, me acompanha aqui nos meus vídeos, você que está sempre me acompanhando e compartilhando, eu quero dizer, dar aqui, né, para você aqui, esse meu, pelo menos essa contribuição de dizer muito obrigado por estar aqui comigo. Jackson de Contagem, tá aqui José Oliveira de Corumbá, está também aqui comigo de Limeira, Sônia. Muito obrigado, te assisto dos Estados Unidos. Minha amiga Márcia, obrigado, Márcia. Muito obrigado, viu? A minha amiga Dona Lourdes aqui de Poços de Caldas, a minha amiga Ivone do Japão, tem também a minha amiga de Portugal, que agora esqueci o nome dela. Vou lendo aqui, gente, vamos lá. Tem a minha amiga Pâmela de Paz de Minas, tem vários amigos meus que estão junto comigo aqui. Muito obrigado, bom dia, Alberto, antes de estar aqui, Magnífica Anistia, Lagoa de Tufão, de Tocantins, Paranaguá, Paraná. Muito obrigado, Antônio, tá aqui junto comigo. Coloca seu nome, tá? Porque senão eu não consigo ver seu nome aqui, ó. Marilene Freixo de Moraes, de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Muito obrigado. Tá aqui comigo também minha amiga Juna, aqui achei ela. Obrigado, viu, Juna? De Sintra, Portugal, Deus abençoe você, muito obrigado. Tá aqui comigo João Fidelis, Rio de Janeiro, né? Cias tá aqui junto comigo. Vamos lá, tá aqui comigo também. Pois é, a Ana Lídia falou de um vídeo que eu coloquei que não vai ter voto impresso. Mas enfim, gente, as coisas estão andando no Brasil, tô com muita confiança. Deixa eu correr para colocar aqui alguns vídeos para vocês. Olha só, rapidinho, deixa eu falar dos produtos da empresa RPN, que são produtos que têm mudado a vida das pessoas. Primeira coisa que eu te falo é que se você quiser conhecer todos os produtos da empresa RPN, tem 2 formas. Pede o catálogo, nesse número que aparece aqui na tela, 0800 355 3000, ou acessa rededeprodutos.com, tá? Esse é o nosso site. Você vai lá, tem tudo, tem endereço da empresa, CNPJ, certificado da Anvisa, tá tudo lá, tudo que você precisa. Mas ó, quero chamar a sua atenção para você fazer um tratamento capilar, tanto homem quanto mulher. Um homem por estar totalmente careca, assim como eu estava, e as mulheres também que não tem cabelo mais forçado, não cresce, o cabelo não vai para frente. Eu quero te falar porque nós temos um produto para recuperar isso, mas é um tratamento. E aí eu não quero enganar você. Não adianta você comprar uma caixa. Vai começar a nascer e vai cair de novo. Você precisa fazer um tratamento completo para o cabelo voltar a crescer. Nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Bloqueador do hormônio DHT, o Hair Elixir e o tônico capilar. Esse é o combo que vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Você vai dar adeus à sua calvície. Você vai olhar no espelho e falar, caramba, quem sabe 2026 vai estar mandando aqui para mim também a foto sua do cabelo regenerado. Nós temos várias fotos, viu? Quando você for comprar aqui, pede para as pessoas, fala, manda para mim quem já comprou. Deixa eu ver quem já comprou e tem aí de fato todos esses relatos de pessoas que compraram. Nós temos muito, viu? Recupere seu cabelo, homem e mulher, é o produto da vez. Curcumã para quem tem artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia.
Esse é o produto para acabar com todas as dores do corpo. Nós temos o cavalo negro para o homem. Homem de frente, de casa, de líder, de patriota, para cuidar da sua família e ter disposição. Você vai ter aquela energia que você precisa e no momento íntimo você vai estar bacana com a sua mulher. Para as mulheres, gente, vai todo embalado e secreto. Nós temos o Lib+. É para o libido da mulher. Todos esses produtos, rededeprodutos.com é o nosso site, mas liga aqui, chama no WhatsApp 0800 355 3000 que você vai ter um bom negócio. Deixa eu colocar esse vídeo aqui. Olha que absurdo isso daqui, gente. Olha isso aqui, ó. Eu não vou negar para vocês que eu estou muito curioso para saber qual que vai ser a mudança na dinâmica desses conflitos e dessas crises que estão acontecendo no Brasil. A gente ouve aí algumas mudanças no tabuleiro. Primeiro, Lula encontrando com Donald Trump e começando a articular uma possível reunião entre os dois. Eu, na minha opinião, tenho certeza que o Lula vai ser humilhado, assim como outros ditadores que se encontraram com Donald Trump foram humilhados também. Mas vamos lá. Quais foram as mudanças que podem realmente chacoalhar todo o tabuleiro aqui? A presidência do STF. Antes, Barroso, o mais ideólogo de todos, assim, de todos os ministros, o que é mais sequestrado ideologicamente e se considera um ser superior ao resto da humanidade, é o iluminado Barroso. Entra agora Fachin. Isso é bom ou é ruim? Bom, no discurso inicial de Fachin, ele deixa ali algumas pistas de que está na hora de baixar a temperatura e que o direito é o que é o de direito e o político é o que é o de político. O problema é que esses mesmos ministros já admitiram que não tem mais controle do Alexandre de Moraes. Eles mandam emissários para os Estados Unidos dizer que o Alexandre de Moraes está incontrolável. Mas ele, pelo menos, vai ter agora a presidência e uma chance de mostrar que ele ainda não é um apoiador do PT como ele foi no passado. Um vídeo que ressurgiu recentemente, inclusive mostrando o Fachin, é esse aqui, ó. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Então eu não tenho esperanças muito altas de que essa nova presidência do STF vá mudar ou vá diminuir a interferência da Suprema Corte nos outros poderes ou diminuir a intensidade dessa ditadura do judiciário. Mas aí o Lula vai e disse que vai interceder por Alexandre de Moraes. Isso é uma notícia boa, eu vou te explicar por quê. Donald Trump e toda a administração do Donald Trump sabe que o Lula é um apoiador de Hamas, é um apoiador de ditador, de narcotraficante, é um corrupto, que as eleições aqui foram muito estranhas, que ele xingou Donald Trump de nazista e fascista. Então, assim, ele é uma pessoa muito mal vista. E quando ele se posiciona por Alexandre de Moraes, eu te garanto, ele complica a situação do Alexandre de Moraes ainda mais. Tanto é que saiu hoje uma matéria mostrando que agora os Estados Unidos já consideram mais 2 novas pessoas para serem sancionadas. A matéria diz aqui, como vocês podem ver, os Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis. Ou seja, não adianta o que o Lula fale ou deixe de falar, novas sanções vão acontecer. As pessoas, os próximos alvos já são bem claros. Flávio Dino, um amigo comunista do Lula, e o outro Gilmar Mendes, que já é interpretado pelos Estados Unidos e pelo todo mundo como o grande mentor que fabricou o Dragão Moraes, esse que desrespeita a Constituição e que foi sancionado como violador de direitos humanos. Aí muitas pessoas falam, mas a Magnitsky parece que está fraca, não vai mudar nada. Bom, Alexandre de Moraes e a esposa dele mudaram o patrimônio, colocaram o patrimônio dentro da Lex, foram lá, fizeram uma nova CNPJ, abriram uma nova empresa no mesmo dia que a sanção saiu e teve o site derrubado. Depois que o site foi derrubado, eles tentaram colocar o site em uma outra hospedeira. O site foi derrubado de novo. Eu acabei de entrar agora, antes de gravar esse vídeo, e realmente o site do escritório de advocacia da Barci Moraes e da esposa da Alexandre de Moraes também foi novamente derrubado. Ou seja, as ações agora estão sendo muito mais imediatas. Aí fica aquela pergunta. Nós estamos trabalhando aqui pela anistia. Infelizmente o relator não é um deputado federal, o relator nesse momento é o Alexandre de Moraes. Nas conversas que nós temos com o relator, ele fala que tudo tem que ser conversado com o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes é vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, ele é o promotor e agora ele é o relator da anistia. Mas eu tenho uma notícia para te dar em relação a isso. Não será aceito dosimetria. Ontem o Flávio Bolsonaro, ele falou isso na frente do Paulinho da Força Sindical. Tá aqui, ó. Reparem a sua disponibilidade de vir aqui conversar. Você sabe do meu perfil de diálogo, de ponderação, sou uma pessoa centrada. E, obviamente, você tentou me convencer, mas não conseguiu.
é porque a gente tem esse entendimento, Paulinho, de que a única coisa que pode pacificar o país e fazer justiça é uma anistia, né, que atenda a todo mundo, porque essas pessoas estão respondendo por crimes que elas não cometeram. E, enfim, acho que a gente tem que, de qualquer forma, fazer andar esse processo. A gente vai, obviamente, entender quando se apresentar o seu relatório, mas a gente, obviamente, vai usar aí os recursos regimentais que nós... Então preste atenção, o Flávio Bolsonaro, ele foi na cara do Paulinho, porque você prestou atenção no que o Gustavo Gaia falou? Agora o Alexandre de Moraes, ele é até o relator da anistia. Tudo, o Paulinho da Força Sindical, Aécio Neves, Michel Temer, estão tudo envolvido, gente. Ah não, porque tem que falar com o Alexandre de Moraes. É isso que tem que acabar no Brasil. A gente não tem outra saída, preste atenção no que eu vou dizer, que isso aqui é grave. A gente não tem outra saída a não ser o impeachment do ministro Alexandre de Moraes para começar a melhorar tudo isso. Amigos, o Brasil está pegando fogo. Procurador-geral é assassinado com um tiro na cabeça. A Rede Globo enfrenta a prisão e, ao mesmo tempo, cresce a pressão pela anistia aos presos políticos. O que a grande mídia tenta esconder, eu vou mostrar aqui para você agora. Então já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo, porque a verdade precisa chegar em cada brasileiro. Preste bem atenção nas informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. Eu não vou negar para vocês que eu estou muito curioso para saber qual que vai ser a mudança na dinâmica desses conflitos e dessas crises que estão acontecendo no Brasil. A gente ouve aí algumas mudanças no tabuleiro. Primeiro, Lula encontrando com Donald Trump e começando a articular uma possível reunião entre os dois. Eu, na minha opinião, tenho certeza que o Lula vai ser humilhado, assim como outros ditadores que se encontraram com Donald Trump foram humilhados também. Mas vamos lá. Quais são as mudanças que podem realmente chacoalhar todo o tabuleiro aqui? A presidência do STF. Antes, Barroso, o mais ideólogo de todos, assim, de todos os ministros, o que é mais sequestrado ideologicamente e se considera um ser superior ao resto da humanidade, é o iluminado Barroso. Entra agora Fachin. Isso é bom ou é ruim? Bom, no discurso inicial de Fachin, ele deixa ali algumas pistas de que está na hora de baixar a temperatura e que o direito é o que é o de direito e o político é o que é o de político. O problema é que esses mesmos ministros já admitiram que não tem mais controle do Alexandre de Moraes. Eles mandam emissários para os Estados Unidos dizer que o Alexandre de Moraes está incontrolável. Mas ele, pelo menos, vai ter agora a presidência uma chance de mostrar que ele ainda não é um apoiador do PT como ele foi no passado. Um vídeo que ressurgiu recentemente, inclusive mostrando o Fachin, é esse aqui, ó. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. Então eu não tenho esperanças muito altas de que essa nova presidência do STF vá mudar ou vai diminuir a interferência da Suprema Corte nos outros poderes ou diminuir a intensidade dessa ditadura do judiciário. Mas aí o Lula vai e disse que vai interceder por Alexandre de Moraes. Isso é uma notícia boa, eu vou te explicar por quê. Donald Trump e toda a administração do Donald Trump sabe que o Lula é um apoiador de Hamas, é um apoiador de ditador, de narcotraficante, é um corrupto, que as eleições aqui foram muito estranhas, que ele xingou Donald Trump de nazista e fascista. Então assim, ele é uma pessoa muito mal vista. E quando ele se posiciona por Alexandre de Moraes, eu te garanto, ele complica a situação do Alexandre de Moraes ainda mais. Tanto é que saiu hoje uma matéria mostrando que agora os Estados Unidos já consideram mais 2 novas pessoas para serem sancionadas. A matéria diz aqui, como vocês podem ver, os Estados Unidos avalia que novas sanções a ministros do STF serão inevitáveis. Ou seja, não adianta que o Lula fale ou deixe de falar, novas sanções vão acontecer. As pessoas, os próximos alvos já são bem claros. Flávio Dino, um amigo comunista do Lula, e o outro Gilmar Mendes, que já é interpretado pelos Estados Unidos e pelo todo mundo como o grande mentor que fabricou o Dragão Moraes, esse que desrespeita a Constituição e que foi sancionado como violador de direitos humanos. Aí, muitas pessoas falam, mas a Magnitsky parece que está fraca, não vai mudar nada. Bom, Alexandre de Moraes e a esposa dele mudaram o patrimônio, colocaram o patrimônio dentro da Lex, foram lá, fizeram uma nova CNPJ, abriram uma nova empresa no mesmo dia que a sanção saiu e teve o site derrubado. Depois que o site foi derrubado, eles tentaram colocar o site em uma outra hospedeira. O site foi derrubado de novo. Eu acabei de entrar agora, antes de gravar esse vídeo, e realmente o site do escritório de advocacia da Barci Moraes e da esposa do Alexandre de Moraes também foi novamente derrubado. Ou seja, as ações agora estão sendo muito mais imediatas. Aí fica aquela pergunta. Nós estamos trabalhando aqui pela anistia, né? Infelizmente o relator não é um deputado federal, o relator nesse momento é o Alexandre de Moraes. Das conversas que nós temos com o relator, ele fala que tudo tem que ser conversado com o Alexandre de Moraes. Ou seja, o Alexandre de Moraes é vítima, ele é o julgador, ele é o investigador, ele é o promotor e agora ele é o relator da anistia
dos crimes que ele mesmo, das condenações que ele mesmo impôs sobre crimes contra ele mesmo. Então, nunca se viu nada desse jeito na história do mundo. Mas aí fica aquela pergunta, muita gente fala, se votar, não adianta nada votar anistia total, geral e restrita se o STF vai derrubar como sendo inconstitucional. A minha interpretação vai ficar bem clara a mensagem que, se for derrubada uma anistia aprovada pelo Congresso, os representantes eleitos, as assinaturas, aqueles ministros do STF que colocarem o dedo para derrubar essa anistia, eles também provavelmente, aí eu digo provavelmente com 99% de certeza, se tornarão alvos também de uma sanção dos Estados Unidos. E agora eles estão entendendo. Assim, eu posso te dizer que depois de todos esses meses, eles finalmente estão entendendo a gravidade de uma Magnitsky. Porque quando se pegou a esposa, aí vai escritório de advocacia, instituto, inclusive há rumores de que virão aí sanções contra o Banco do Brasil por ter mencionado para o Alexandre de Moraes fazer cartão de crédito da Elo, que também está debaixo da bandeira, né, pertence ao Banco do Brasil e uma parceria entre outros bancos. Qual que é o resumo aqui? Muita coisa mudou no tabuleiro. Não podemos dizer se mudou para melhorar ou para piorar. Tá? A fala do Fachin foi uma fala meio que mostrando que ele também está querendo recuar ou apaziguar a situação, mas ao mesmo tempo Fachin é um cara que proibiu ações da polícia em áreas dominadas pelo narcotráfico, aumentando a criminalidade, fez campanha para Dilma. É um cara que ele foi o responsável por descondenar Lula, não se esqueça disso. Tudo isso que a gente está vivendo hoje, essa convulsão aconteceu porque ele inicialmente foi lá e tirou um condenado de corrupção da cadeia porque ele viu que o CEP estava errado ali no processo. É muita coisa, gente, que está acontecendo. Vamos continuar trabalhando e lembrando, dia 7 de outubro aqui em Brasília a gente precisa do maior número de pessoas caminhando ao lado dos familiares das vítimas do 8 de janeiro. Então assim, vai ser uma semana frenética, com certeza, muita coisa mudando. A gente só não sabe se vai mudar para melhor ou para pior. Um abraço. A gente está chegando aqui ao final de mais um dia. A sessão hoje, a ordem do dia terminou mais cedo, então deu tempo de eu voltar aqui e gravar esse vídeo, porque está tendo muita conversa truncada. Está tendo muita mentira, muita desinformação no que diz respeito ao posicionamento da oposição em relação à anistia. Todo mundo acompanhou que nós votamos a urgência da anistia. Infelizmente, ela caiu na mão de um senhor chamado Paulinho da Força, que no ano 2020 foi condenado a 10 anos de cadeia por corrupção. E graças ao voto do Alexandre de Moraes, ele foi anistiado. E esse fato é um fato importante disso que está acontecendo. A pessoa que se tornou o relator do que deveria ser a anistia, ele nem aqui deveria estar, ele deveria estar preso, ele só não está preso porque o Alexandre de Moraes é a nossa Suprema Corte, que sempre ajuda os corruptos e persegue aqueles que se indignam com a corrupção, isentou ele, liberou ele da sua pena e anistiou completamente. Então, assim, o STF, Alexandre de Moraes, anistia corruptos, tá? Isso é normal aqui dentro. O que foi percebido e está cada vez mais claro? Alexandre de Moraes, ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o delegado, o promotor, ele é o juiz, e agora ele é também, ou pretende ser também, o relator da anistia. É isso, ele é o relator da anistia das penas que ele foi vítima e como juiz condenou. Paulinho da Força, pelo entendimento, acho que de todos aqui, ele é um cara, um ventríloco do Alexandre de Moraes. É inaceitável que nós votemos favorável a qualquer texto que venha de uma pessoa que faz o que o Alexandre de Moraes quer. Então, o posicionamento, que fique claro, e é oficial agora, o posicionamento é anistia ampla, geral e restrita. E aí algumas pessoas me perguntam, poxa, Gustavo, mas e se vier uma dosimetria, vocês votarão contra? Como é que ficam as pessoas que estão presas? Pois a Associação dos Prisioneiros, dos Advogados dos Prisioneiros Políticos do 8 de janeiro, eles fizeram uma pesquisa com os prisioneiros do 8 de janeiro. E o que a pesquisa fala? A pesquisa fala que 85% dos prisioneiros só aceitam se for anistia. Que a anistia não quer, não existe conversa nenhuma sobre a dosimetria. E hoje, essa mesma associação, lembrando, são os advogados dos prisioneiros, dos presos do 8 de janeiro. Essa mesma associação emite uma nota, publicou uma nota, falando a mesma coisa. Não há possibilidade de dosimetria. A maioria dos prisioneiros políticos querem anistia total, geral e restrita. E quanto a isso, não há conversa. Então a imprensa fica soltando essas coisas do Bolsonaro conversou, Tarcísio, não sei o que. Não houve nenhuma dessas conversas. Isso não existe. Nós só vamos aceitar a anistia total, geral e restrita. Bom, e para terminar o vídeo. Na semana que vem será votado esse projeto. Nós vamos continuar lutando pela anistia. E é por isso que a gente precisa que na terça-feira, dia 7, às 16 horas, nós tenhamos uma multidão
milhares e milhares de pessoas na catedral, aqui na esplanada dos ministérios, para que nós possamos caminhar juntos, ao lado dos familiares, ao lado da mãe da Débora, ao lado do marido da Débora, ao lado da irmã da Dalgisa, ao lado das filhas e da esposa do Clezão, ao lado das famílias desses presos políticos, nós possamos caminhar em direção ao Congresso de forma pacífica e ordeira, como sempre fizemos. Mas para que tenha efeito, na hora do voto, a gente precisa de ter uma multidão. Então, de novo, eu venho aqui gravar um vídeo pedindo, por favor, compareça dia 7 de outubro, às 16 horas na Catedral. A gente precisa fazer esse ato, essa caminhada, ela tem que ser gigantesca. Ela tem que ocupar a esplanada dos ministérios. A mensagem tem que ser clara. O som tem que ser ensurdecedor. Anistia já. Nada de dosimetria. Nada de manter presas certas pessoas. Por exemplo, a dosimetria manteria preso as pessoas que tiveram que fugir do Brasil, que são mais de 400. Nós vamos abandonar essas pessoas? Óbvio que não. Então, compartilhe esse vídeo. Organize, mobilize seu pessoal, sua família, converse com seu chefe, dá um jeito no seu trabalho, esteja aqui em Brasília. Eu sei que é difícil, é dia de semana, e nós da direita, nós trabalhamos, mas a gente precisa, os familiares dessas pessoas precisam. Eles estão contando com a sua presença. Um abraço. Deixe aqui a sua risada no nosso chat. Ah, que delícia! Antes, os integrantes do regime nos tratavam como piada, e agora eles são obrigados a engolir o gosto amargo, que é o resultado do nosso trabalho. Brasília, meus amigos, está pegando fogo, e tem muita gente poderosa e desesperada nos bastidores. Vejam, por exemplo, o que está dizendo aquele que é, sem dúvida nenhuma, né, agora a nossa prioridade, que é Gilmar Mendes. E ele já está aqui agora dizendo, notícia que saiu no jornal hoje, aqui no Globo, Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. A reportagem, de fato, é do Daniel Gulino, do Globo, dizendo assim: o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta terça-feira que o Congresso analise o que ele chamou de lei anti-embargo, que teria medidas de proteção contra sanções de outros países. O objetivo seria proteger as autoridades e outras instituições, como bancos, de punições, como a lei Magnitsky utilizada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Aí tem a frase aqui do Gilmar. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias como os bancos prestadores de serviço. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. Eu acho que o Congresso é o locus, o lugar adequado para esse tipo de proteção, afirmou o Gilmar, após participar de um evento promovido pelo LIDE. Eu acho isso muito legal, porque o Gilmar, ele se acha presidente, ele está quase enviando ao Congresso um projeto de lei, como faria o presidente da República. Mas continua a reportagem. Gilmar afirmou que a inspiração dele veio de legislações europeias, de que essa proteção serviria também para casos como o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que teve a circulação restringida ao conseguir um visto para acompanhar evento das Nações Unidas, da ONU. Aí, frase continua o Gilmar. Na Europa existem várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados em Cuba, embargos que são aplicados ao Irã, e como recentemente houve não só a cassação de visto de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky dos nossos colegas, isso é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. E eu achei muito bacana tudo isso que o Gilmar falou. Né? A primeira parte que eu achei bacana é a parte onde eu pergunto para vocês. Galvão, sentiu, né? Porque realmente o Gilmar parece estar preocupado, está se debruçando sobre esse assunto, né? O problema, Gilmar, eu acho bacana que você comece a estudar Lei Magnitsky agora, eu já estou estudando há um pouquinho mais de tempo que você. Então eu quero te atualizar, porque você está trabalhando com uma premissa falsa, na qual muitos brasileiros ainda acreditam, que é a realidade de que se pode dobrar leis. No Brasil, você tem muito disso, né? Afinal, a lei garante a todos saúde, educação, moradia, segurança e tudo mais quando for possível, mas na prática, obviamente, isso não acontece. Acreditar que aprovar uma lei contra sanções internacionais vai ter algum poder de evitar as sanções americanas é mais ou menos como se você acreditasse que aprovar uma lei contra a lei da gravidade vai poder permitir que você pule de um prédio e caia para cima, sem se arrebentar todo no chão. E eu digo a vocês que os Estados Unidos vão continuar aplicando essas sanções, e as empresas que quiserem continuar com acesso ao mercado americano, que não queiram pagar multas, que não queiram ser responsabilizados nos Estados Unidos, elas vão continuar, Gilmar, cumprindo as sanções que foram aplicadas. Você pode passar quantas leis quiser contra isso no Brasil, porque a realidade não vai mudar. O que a lei exige. Já que você quer se debruçar no caso da Europa, eu também me debrucei. E lá, eu quero te dar um spoiler. Essas coisas também não funcionaram. Porque, na prática, as leis europeias contra os embargos comerciais são mais uma declaração política do que um instrumento de poder real. Veja, por exemplo, em 1996, a União Europeia criou o Regulamento 2271, justamente para anular, essa que você está falando, o efeito extraterritorial das sanções dos Estados Unidos. E o que dizia esse regulamento? Dizia que, as empresas europeias não poderiam obedecer às sanções americanas, e 2, qualquer decisão americana contra uma empresa europeia, baseada nessas sanções, não teria validade nos Estados Unidos.
A terceira coisa que dizia que empresas punidas pelos Estados Unidos poderiam ajuizar ações no judiciário europeu para recuperar essas perdas. E era uma teoria maravilhosa para os europeus, essa aí que você está estudando. Eu só recomendo que veja a prática. Porque, na prática, grandes bancos, empresas multinacionais europeias seguiram na risca as sanções americanas, mesmo assim. Eu sempre cito o caso aqui do BNP Paribas, da França, o banco, que em 2014 aceitou pagar quase 9 bilhões de multa de dólares, mais de 50 bilhões de reais ao Tesouro americano, justamente por violar sanções contra o Irã, Cuba e o Sudão. E nenhuma lei europeia conseguiu protegê-los, e assim foi também com a HSBC, com o Deutsche Bank, com a seguradora ING, com outros bancos europeus que já pagaram multas bilionárias por violar sanções dos Estados Unidos, mesmo tendo, teoricamente, a proteção que você está falando da lei europeia. Em 2018, por exemplo, quando o Trump saiu do acordo nuclear com o Irã e impôs novas sanções ao Irã, várias empresas europeias que tinham contratos com o Teherã, como a Total, a petrolífera francesa, a Siemens, a alemã, e várias companhias aéreas, por exemplo, simplesmente cancelaram os negócios dela no Irã, mesmo com a proteção da lei europeia, justamente para não perder acesso ao mercado americano. Ou seja, na hora H, o que as empresas fazem é um cálculo. É melhor perder o mercado iraniano, o mercado brasileiro, do que perder o mercado americano e o acesso ao dólar. Então, sobraram as pequenas empresas, com pouco ou nenhuma exposição ao sistema financeiro americano, que continuam com algum comércio limitado com Cuba ou Irã, mas os grandes players sempre seguiram os Estados Unidos. Então, Gilmar, o resumo é que essas leis até enfrentam os Estados Unidos na teoria, mas na prática não adiantam de nada. O Brasil pode copiar e o efeito vai ser até menor, porque o Brasil não é a Europa. Os bancos e as multinacionais vão cumprir as sanções americanas, as empresas de tecnologia vão cumprir as sanções americanas e a lei brasileira vai servir para discurso político de vocês contra o Washington. Mas, na prática, seu dinheiro vai ser retido, tua vida vai ser ferrada, seus escritórios, seus institutos serão destruídos. E essa pauta é dedicada, aliás, a você, meu amigo pessimista, que reclama de tudo, nunca tá bom para nada, não acredita nas sanções, que haja um caminho, etc, etc. Eu digo a vocês, o sistema sentiu muito a pressão que está sendo imposta contra ele. Pouco a pouco, e eu sempre disse que era um processo gradual, a blindagem do establishment vai ruindo e eles vão sendo expostos pelo que realmente são. Então, a vitória, meus amigos, é nossa. Pode demorar um pouquinho, eles podem ir para um lado, a gente vai e pega pelo outro. Nesse caso da derrubada do site da Viviane Bastos de Moraes, por exemplo, se eu não me engano, quem mandou uma notificação ao Cloudflare foi um indivíduo. Eu até deveria aqui dar os créditos, a pessoa da produção devia ter botado no roteiro, porque se eu não me engano foi um indivíduo que foi lá e cobrou a Cloudflare a respeito do cumprimento da lei Magnitsky. E é muito importante que vocês saibam disso. Nós faremos isso aqui nos Estados Unidos, estamos contratando um escritório de advocacia robusto aqui só para fazer isso, mas você pode, como indivíduo, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, cobrar que as empresas derrubem o acesso do Alexandre. Vocês podem mandar, por exemplo, um ofício à Meta pedindo para que o WhatsApp do Alexandre seja desconectado com base na lei Magnitsky. Pode ser até anônimo. E você pode fazer isso. E tem efeito. Quer saber? Tem tanto efeito que, enquanto nós estávamos... Eu noticiei agora há pouco que o site da Viviane tinha sido tirado do ar, tinha voltado ao ar, tinha sido derrubado no ar, e eu pedi a vocês, enquanto fazemos o Paulo Figueiredo Show, para que vocês vissem se o site do Bárcio Moraes Advogados estava dentro do ar. E vocês me informaram aqui pelo chat que o site tinha voltado ao ar. Acontece que a equipe da produção informou que o site caiu de novo. O site caiu de novo. Então isso aqui é ao vivo. Brunão trouxe o Dimitri de volta. Dimitri, o site da Viviane caiu de novo. Mais uma vez. Ué, né, eu achei... Chequem aí no site se vocês estão conseguindo abrir. Vejam aí. Ao vivo, bota aí de novo pra gente, ao vivo, Bruno. Bota ao vivo, quero abrir... Esse tá ao vivo? Esse é o navegador? Eu quero o navegador. Porque pode voltar de novo a qualquer momento. É o que eu falo. Entra e sai. Entra e sai. Entra e sai. Viviane. Viviane. A vida dura, rapaz. Sabe quem sai e depois não entra? Os clientes. Saem. Última hora. Hugo Mota sonha com reeleição em 2026. Deputado disputará a reeleição pela Paraíba. Depois de tudo que eu fiz por esse país, seria mais do que justo. Você votaria em Hugo Mota para deputado federal, a reeleição dele? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários, porque é uma das pessoas que vem atrasando o Brasil, porque não tem coragem de pautar logo imediatamente a anistia, aonde pessoas inocentes estão pagando com a vida. Continuando aqui então, esse é o Ciro Nogueira. Ciro Nogueira comenta sobre possível candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência em 2026. Não tem a menor viabilidade. Nós não podemos ter um candidato na direita ou no centro que esteja nos Estados Unidos que não pode voltar ao país. Então, não tem a menor viabilidade.
não pode voltar ao país por causa do violador de direitos humanos, o ditador da toga, Alexandre de Moraes, que persegue pessoas inocentes pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Continuando, Gilson Machado foi vítima de uma sacanagem e nada mais. Tá aí, Gilson Machado Filho. Meu pai, Gilson Machado, está preso em Recife há 110 dias, sem ter cometido um crime sequer. O que o STF... Que STF é esse? Um tribunal que persegue opositores políticos? Precisamos de anistia ampla, geral e restrita. Aqui vai meu clamor para todos os deputados federais e senadores. Eu hoje, vereador, sofro na pele o que é ser da família filho de um perseguido político do STF, de Alexandre de Moraes. Vou lhe dar alguns números que talvez o senhor não saiba, mas meu pai ele foi preso injustamente no dia 13 de junho de 2025, este ano. Isso já faz mais de 90 dias, vereador. Meu pai ele foi tirado de casa de manhã cedo, sem cometer um crime sequer. Não tinha prova alguma do que ele fez. Foi levado para um presídio bem conhecido aqui no Recife, o Cotel. Aí eu fico pensando assim, o que meu pai fez, rapaz? Se doou sua vida inteira como empresário, todo mês pagando imposto para esse Brasil. Foi ministro do turismo de Bolsonaro e por ser amigo do presidente Bolsonaro, foi preso. Aí o maluco lá, que tá na cadeira de ministro de STF, vai, prende e solta no mesmo dia. Só pra constranger o cara. Mas ele é tão ruim, Eduardo. Por isso que eu disse, é uma energia ruim essa foto dele com o João Campos. Ele é tão ruim que mesmo sem ter crime algum, e mesmo a PGR dizendo que era para mandar soltar meu pai, ele solta, mas impõe diversas cautelares. Meu pai hoje, que é empresário em Maragogi, Tocantins, São Miguel dos Milagres, Gravatá, ele não pode tocar suas empresas, porque Alexandre de Moraes o proibiu de sair de Recife. Meu pai mora em Jaboatão dos Guararapes. A gente tá tendo que pagar um aluguel todo mês. Quem paga essa conta? Essa semana, vereador Eduardo Moura, eu recebi o Simples Nacional Imposto que a gente paga, afinal a gente é sócio de Lula, Janja e Alexandre de Moraes, afinal a gente é que paga a cadeira dele. Recebi o Simples Nacional da nossa empresa, R$46 mil. Meu pai está impossibilitado de sair de Recife. Ele não pode estar tocando sua empresa, mas o imposto chega todo mês para ele pagar. Então, que país é esse? Que STF democrático que respeita a Constituição é esse? Até hoje não foi apresentada uma prova do crime que ele prendeu meu pai por. Supostamente, tentar tirar um passaporte para Mauro Cid. Ele acabou de prorrogar por mais 60 dias as investigações. E meu pai não pode sair de Recife. Então, que país é esse? Que STF é esse? E que prefeito é esse que está ao lado de um ditador da toga? Por isso que o Brasil precisa de uma anistia ampla, geral e restrita imediatamente, porque tem pessoas inocentes, que é o caso de Gilson Machado, que o crime dele é ser amigo do presidente Bolsonaro, é ser uma pessoa da direita. E por causa dele ser uma pessoa da direita, tá aí. Perseguição enorme que acontece por causa do ditador, que se fosse em país sério, o impeachment já teria passado. Daí, mais pessoas clamando, dessa vez a primeira-dama Michele Bolsonaro, ao lado de familiares dos presos do dia 8, pede a anistia ampla, geral e restrita. Deputado Paulinho da Força, somente a anistia ampla, geral e restrita que vai pacificar a nossa nação. Povo brasileiro, senhores parlamentares, meu nome é Vanessa, eu sou esposa do Ezequiel, nós somos pais de 6 crianças. Meu marido é um exilado político do 8 de janeiro. Somente uma anistia ampla, geral e restrita vai trazer o meu marido de volta para casa e vai aliviar o sofrimento de tantas crianças que estão sofrendo longe dos pais. Eu sou Eliana, sou esposa do Antônio Marcos, também é um exilado político. Nós somos pais de 4 crianças. A minha filha mais nova não conhece o pai não a conhece. E nós estamos pedindo aos parlamentares a anistia ampla, geral e restrita para poder devolver a nossas vidas o direito de nós vivermos junto em família novamente. Deputado Paulinho da Força, somente essa anistia ampla, geral e restrita que vai pacificar a nossa nação. Nós temos famílias sofrendo, filhos sem poder ver os seus pais, uma mãe com a sua conta salário bloqueada. Brasileiro, Paulinho da Força, somente essa anistia ampla, geral e restrita que vai pacificar a nossa nação. Nós temos famílias sofrendo, filhos sem poder ver os seus pais, uma mãe com a sua conta salário bloqueada. Que a justiça de Deus seja feita, que o temor de Deus esteja sobre a sua vida e que essas famílias saiam dessa zona de sofrimento. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus tenha misericórdia de nós.
Essa é a pauta principal do Brasil, que a gente precisa resgatar aquelas pessoas que são pessoas inocentes, que estão sendo perseguidas aí pelo ditador Alexandre de Moraes. Parabéns à primeira-dama Michele Bolsonaro por lutar pela anistia e pode ter certeza que o povo brasileiro vai fazer a mesma coisa. Enquanto isso, tá aí, chineses esvaziam prédios da 25 de março. O Brasil quebrou. Olha só, pessoal, tô aqui, esse prédio funcionava estoque de chinês, ó. Cada sala dessa, aqui na 25, era um chinês que tinha estoque de venda de mercadoria de atacado, ó. Pessoal, esvaziaram o prédio, pessoal, você tá me entendendo? O prédio esvaziaram, eu vim aqui comprar um estoque de um chinês, que também tá fechando, ó. Fecharam tudo, esvaziaram o prédio, ó. Deixaram tudo pra trás, ó. Vou mostrar pra vocês que eu comprei aqui, do chinês o estoque. Fecharam tudo, vocês que eu comprei aqui, do chinês o estoque dele, um prédio, pessoal, 12 andares, esvaziaram todas as salas, você tá me entendendo? Olha isso, tudo esvaziaram, ó, já não tem mais nem água no banheiro, tiraram a torneira já, tudo, porque os chineses entregaram as salas. Deixa eu vir comprar o estoque aqui, da chinesa, olha só. Comprei o restante dessas caixas. Caixa, ó. Tá vendo? Tudo fechado, né? Só você agora sozinha. Tudo, ó. É o último. Último chinês. Ó, fechou tudo, ó. Comprei o restante das mercadorias. Agora vai embora. Vai embora, pessoal. Tudo vai embora. Olha só. Maicon do Brasil em tempo real. Aqui na 25 de março, pessoal. Esse é o país de Lula da Silva. É daqui pra pior. Se a gente não resgatar o Brasil às pressas. Ano que vem, eleição importantíssima. E a gente precisa lutar pela anistia para que o presidente Bolsonaro possa concorrer à presidência da República. Só Bolsonaro para poder resgatar o Brasil desses criminosos que tomaram o poder. Preste bem atenção nas informações e me ajude a compartilhar. Funcionário da Globo se passa por repórter, tenta extorquir deputado e é preso em flagrante. O homem identificado como Júlio César de Oliveira Silva Rodrigues foi detido em flagrante nesta terça-feira, dia 29, acusado de tentar extorquir o deputado estadual Alexandre Canoplotti, do PL. O suspeito se passou por jornalista da Rede Globo e exigiu 10 mil para não divulgar uma suposta reportagem negativa contra o parlamentar. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Distrito Policial do Rio de Janeiro, Rodrigues entrou em contato inicialmente com o irmão de Canoplotti. Ele alegou ser integrante da Central Globo de Jornalismo e afirmou que havia uma matéria de 12 minutos pronta para ser exibida no programa Fantástico. A transmissão poderia ser evitada, segundo o farsante, mediante o pagamento. E no plot já desconfiava do esquema, já que o mesmo homem havia tentado chantagear outro deputado da Assembleia Legislativa do Rio, Giovanni Ratinho. O parlamentar então marcou uma reunião com Rodrigues em seu gabinete. Durante o encontro registrado por câmeras internas, o suspeito confirmou que o problema poderia ser resolvido com um agrado. Valor que, segundo ele, seria de 10 mil. Nesse momento, o deputado deu voz de prisão. Em nota oficial, a Rede Globo esclareceu que o homem não tinha vínculo com o jornalismo da emissora. A empresa informou que Rodrigues era assistente de maquinaria em outra área e estava afastado por licença médica desde 2023. Diante do episódio, a emissora comunicou que decidiu desligá-lo definitivamente do seu quadro de funcionários. A Polícia Civil investiga se Rodrigues tentou aplicar o mesmo golpe contra outros parlamentares e se havia cúmplices envolvidos no esquema da extorsão. Aí então, o homem se passa por repórter da Globo e é preso ao chantagear deputado.
Mão na cabeça. Mão na cabeça. Levanta, mão na cabeça. De costa, de costa. De costa. De costa pra mim. Mão na cabeça. Bota no chão. Tá no meio, no meio. Enquanto isso, o Brasil é assustador. Tá aí, urgente, procurador-geral é assassinado com um tiro na cabeça. A autoridade foi morta enquanto passeava com o cachorro de estimação. O crime ocorreu horas após reunião na prefeitura. José Nanda Bezerra era procurador-geral do município de Aurora do Cariri cearense. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira, dia 29. A vítima chegou a ser socorrida e levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos causados pelo disparo. As autoridades locais investigam o caso como homicídio. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou que as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram mobilizadas e realizaram diligências para apurar todos os detalhes relacionados ao assassinato do procurador-geral. As investigações buscam determinar a motivação do crime. Até o momento não foram divulgadas informações sobre possíveis suspeitos ou se o ataque teria relação com as funções exercidas por Nanda Bezerra no município. O procurador, também conhecido como Paulo Bezerra, foi morto na cidade de Aurora, localizado na região sul do estado. A investigação continua sobre responsabilidade das forças de segurança estaduais que trabalham para esclarecer as circunstâncias e os motivos do assassinato da autoridade municipal. É assustador o que acontece no Brasil. Esses dias, um ex-policial foi morto, agora mais um procurador-geral. Isso tudo, o crime organizado tomando conta do Brasil. Esse é o Brasil do Lula, onde criminosos tomaram o poder e pessoas inocentes, pessoas que estão fazendo o seu trabalho, estão pagando com a vida. Mais um procurador, mais uma autoridade que perde a sua vida por causa do crime, aonde aqueles PCC, Comando Vermelho, grupos terroristas, aonde Lula da Silva não quis colocar ele como grupos terroristas para os Estados Unidos. Tá aí o que acontece quando você não separa os verdadeiros criminosos, aonde a gente poderia deixar isso nas mãos dos Estados Unidos, que já está agindo em países vizinhos com esses crimes organizados. Uma intervenção de fora precisa acontecer para poder salvar a nação brasileira. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta amanhã com mais informações aqui para vocês.